Meu cordial boa noite a todos. Eu desejo um feliz sábado a você, sua família. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, ao estarmos em comunhão, né, uns com os outros e com o Senhor também. Muito obrigado, pastor Samuel, pela apresentação, pela acolhida aqui. Também agradeço à irmã Axa, que está sempre em contato comigo. E é um prazer poder servir, né, estar aqui nesta igreja mais uma vez. Eu estive aqui há alguns anos e fiquei encantado com essa igreja, com o seu formato, com a comunidade. E então, ao receber o convite, vim com alegria para compartilhar com vocês mais um sábado. E pela graça de Deus, que seja uma bênção para mim e para todos vocês. Bem, nós vamos ter uma jornada de estudos em escatologia e apocalipse, hoje e amanhã. Mas me foi pedido que falasse hoje sobre adoração, sobre música e adoração. Na verdade, eu não sou músico, apesar de ter estudado um pouco de piano. Cheguei a tocar na igreja durante um tempo, quando eu era pastor, mas me afastei um pouco, né, dessa área prática da música. E ao estudar o assunto da adoração e da música, eu estudei dentro do contexto, né, da escatologia. Então tem o livro que eu lancei há mais de 20 anos, Cristãos em Busca do Êxtase. Depois tem uma edição nova dele na Casa Publicadora. E eu vou falar então nesse momento sobre esse assunto, né, do livro, mas dentro do contexto profético e escatológico. O livro tem essa característica, mas não é o ponto mais forte dele, né, lá no livro. E então eu quero convidar você a ler no livro do profeta Daniel, capítulo 3, as palavras bíblicas introdutórias para a nossa fala desta noite. Todos nós conhecemos bem os livros de Daniel e Apocalipse, eles fazem parte da identidade adventista. E você, quando recebeu estudos bíblicos, deve se lembrar dos estudos, né, passando por esses livros. Então aqui tem um relato histórico. O rei Nabucodonosor fez uma imagem, 3 verso 1. E aí no verso 4 diz: o arauto apregoava em alta voz, ordena-se então a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Muito bem, irmãos, então é aqui um relato, né, histórico da experiência de Daniel em Babilônia. E nós queremos saber o que esse relato nos ensina, né, o que ele projeta para nós no tempo em que vivemos. É muito interessante isso da Bíblia, porque Daniel viveu 6 séculos, né, antes de Cristo, quase 6 séculos. E o que esse profeta, né, naquele tempo tem a falar para nós, né, que vivemos 2000 anos, né, depois de Cristo. Mas a profecia bíblica tem essa característica, essa temporalidade, né, e essa capacidade de cruzar não só o tempo, mas as culturas, e chega até nós. Então, eu vou falar sobre o papel escatológico da música de adoração. É um desafio. Bem, quero estabelecer um princípio. E o princípio é assim: se eu descer aqui, atrapalha para a imagem, está sendo transmitido, né? Vamos aproveitar e cumprimentar os irmãos, amigos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais, pela internet. É um prazer ter a participação de vocês e que Deus os abençoe ricamente também. Então, se eu descer aqui, atrapalha a filmagem? Não, né? Ok. Vamos estabelecer um princípio para o nosso estudo, né? E o princípio é que são 2 testamentos, mas é uma aliança só. São 2 testamentos, mas é um povo de Deus só. O povo de Deus não são 2, é um povo só, né? É o povo de Israel no Antigo Testamento e o povo de Israel no Novo Testamento. É uma história que continua, né? É um plano de Deus que vai se concretizando, né, ao longo da história. E os 2 testamentos são apenas 2 momentos históricos, mas do mesmo evento, né, salvífico da parte de Deus. Então ali tem algumas afirmações sobre isso. Os 2 testamentos formam uma unidade. Olha, temática, histórica, semântico, gramatical. Então, por exemplo, a gente vê histórias do Antigo Testamento que elas estão espelhadas, sabe, em histórias do Novo Testamento. É como se o escritor do Novo Testamento contasse uma história nova
tendo em mente, né, uma história antiga. Por exemplo, José vendido pelos irmãos, depois é exaltado a governador do Egito, né? E os irmãos arrependidos, né, se curvam diante dele. Eis aqui estamos por teus servos, né? Eles dizem. E aí, então, em Atos, Pedro diz que este Jesus, né, a quem os judeus crucificaram, que também foi vendido, né, por 30 moedas de prata, é exaltado ao trono da majestade. E aí em Atos 2, diante do evento do Pentecostes, os judeus se curvam, né? Irmãos, que faremos? Então, uma história está sendo contada, né, quase que à luz da outra. A estrutura narrativa, né, da primeira modeliza a segunda. Então a gente diz que os dois testamentos têm essa unidade histórica, temática, gramatical, narrativa, né? E há mais exemplos ali. Bom, quando chegamos ao livro de Daniel, que é nosso objeto hoje, então, é um livro que se divide assim, ele tem 5 capítulos históricos, e depois os demais são proféticos, né? Visões do profeta. E ali estão os que são proféticos, o capítulo 2, o 7, o 8, 9, 10, 11 e 12, né? São as visões do profeta. Mas estes daqui são as experiências dele, né, na Babilônia. A chegada dos rapazes em Babilônia, capítulo 1, aí o capítulo 3, né, o texto que lemos agora, 4, 5 e 6. Bom, mas estes capítulos da história de Daniel em Babilônia, eles têm palavras, expressões que são do contexto profético. Então ele fala de fim, de juízo, né? Acabado o tempo. Essas expressões parece que nos permitem, né, ler essas histórias de Daniel em Babilônia como se elas tivessem também valor profético, escatológico, né? Ou seja, de alguma forma elas ilustram os acontecimentos finais. Pois bem, por exemplo, aqui temos a Babilônia, né? Ela é mostrada como uma árvore no capítulo 4, e ela cresce, né, e se torna abrigo para muitos animais e aves, ela provê sustento, e aí então desenrola-se uma narrativa, e desce um vigilante do céu, e diz assim: derribai a árvore, cortai os seus ramos. Bom, e daí chegamos em Apocalipse 18, né? Aí tem a grande Babilônia, que agora é uma metáfora, né, de um poder religioso, que também se estende por toda a terra, e também se torna lugar de abrigo, morada, né? E aí então desce um anjo do céu e diz: caiu a grande Babilônia. Bom, esta profecia então de Daniel 17, de Apocalipse 17 e 18, ela está toda apoiada, né, no relato de Daniel 4. Tem vários pontos de contato. Bom, e aí temos outros elementos, mas eu vou chegar aqui no que interessa para nós, que é o capítulo 3, né? Então, para entender um pouquinho do capítulo 3, vamos nos lembrar de uma afirmação de Ellen White. Então, ela falando sobre a experiência de Nabucodonosor, né, o sonho da estátua que ele teve, sabe? A grande impressão, né, que causou no coração dele, a presença de Deus, o fato de Deus falar com ele, né? Ele creu na revelação, ele entendeu que as coisas seriam daquele jeito, né? Ele acreditou, mas dela diz assim: depois que a primeira impressão se desvaneceu da cabeça dele, né, Nabucodonosor pensava somente em sua própria grandeza, e estava estudando como o sonho poderia ser usado para sua própria honra. Então ele quis tomar, né, esse sonho, aquela revelação profética, de forma que ele se inserisse naquela história, né, mas não apenas no começo dela, mas permanecesse, né, ao longo da história assim retratada. Bom, e daí vem então os eventos do capítulo 3. Aí ele levanta uma estátua, né? A estátua do sonho era de ouro, né, prata, bronze, ferro, barro e ferro. Aí ele foi criativo, falou: não, vamos fazer uma estátua, mas o ouro vai cobrir da cabeça aos pés. E no sonho a estátua era destruída, né, por uma pedra que caía aos pés da mesma, né? Ele diz: não, em vez da estátua ser quebrada, ela será adorada. Com isso, gente, Nabucodonosor é como se ele quisesse ou pretendesse assim: o meu reino não será só no período, né, da cabeça, o meu reino vai se estender
dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, né? Será permanente. Olha só, por isso que depois tem de cair, né? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, né? Pois bem, irmãos, então lendo esse relato, aí nos chama a atenção algumas expressões. Vamos focar nossa atenção nelas. Então o texto diz assim: o rei faz uma imagem. E tem uma expressão grega, né? Tomei a liberdade de colocar ali na própria língua grega. É poisen eikona. Então ele fez uma imagem. Essas palavras são tiradas do mandamento, sabe? Não farás para ti imagem, nem as adorarás, né? Então o rei quebra o mandamento diretamente, porque ele faz uma imagem e manda que seja adorada. E aí o verbo adorar, né, no texto grego de Daniel, é usado 10 vezes. Quer dizer, o capítulo 3 trata, né, com a adoração, é o centro dessa experiência, dessa narrativa toda, né? É o apelo do rei para que a imagem seja adorada, servida, né? Que as pessoas se prostrem diante dela. Então tem uma ênfase, né, nessa questão da adoração. E aí tem um chamado, né, para as pessoas de todos os povos da terra, porque a Babilônia era um poder imperial e estavam em Babilônia pessoas de várias etnias, de várias nações, né, como Daniel e muitos outros, né, jovens que foram levados para lá. Então todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Então tem esse aspecto da universalidade, né, envolvido aí nessa experiência, nessa história. Pois bem, então quando tomamos esse capítulo, né, aí vamos para Apocalipse 13 e tem um paralelismo, sabe? De forma que ao João utilizar, né, os termos, as expressões de Daniel 3, é como se ele atribuísse, né, um valor profético ao relato de Daniel 3, que é apenas um relato histórico. Então isso a gente percebe em Daniel 1, Daniel 3, 4, 5 e 6. O Apocalipse retoma, né, essas histórias do profeta em Babilônia e elas adquirem essa conotação profética. Então em que consiste isso aí? Olha, em Apocalipse 13, então, a segunda besta, né, faz uma imagem da besta. A segunda besta, atuando como falso profeta, faz uma imagem à besta e manda que seja o quê? Adorada. Então quebra o mandamento da mesma forma, né, que Nabucodonosor. Então tem expressões gregas, né, que estão comuns entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Daniel escreveu em hebraico e aramaico, e então estou me referindo aqui à versão grega, né, de Daniel. E aí João também dá uma ênfase, né, na questão de adorar e da imagem, porque a palavra imagem é usada várias vezes em Daniel 3 e Apocalipse 13, né? E o verbo adorar também é usado várias vezes em Apocalipse 13. E da mesma forma que há um chamado, né, para adorar, e seguido de um decreto de morte, né, em Daniel 3, em Apocalipse 13 igualmente, as pessoas são convidadas, são orientadas, se apela a elas que elas adorem a imagem, mas depois diz, e a imagem faz que sejam mortos todos aqueles que não adorem a imagem. Então aí repete, né, a história. Muito bem, então olhando esses dois capítulos assim, tem um aspecto da totalidade, a globalidade também, né, em Apocalipse 13, porque ele diz a todos os povos, pequenos e grandes, ricos e pobres, né, faz que lhes seja dada uma marca, segundo a experiência deles em adorar. Muito bem, eu acho que está cortando um pouquinho da imagem aí, deve ter alguma coisa ali abaixo, mas se você não conseguir, tudo bem. Bem, então vamos perceber o seguinte aspecto, irmãos. O texto, né, de Apocalipse praticamente repete Daniel 3, mas em Daniel 3 tem uma ênfase na música, fala dos instrumentos, né? E o rei diz assim, quando ouvirdes o som, aí ele fala 3 vezes isto. Então a história é contada e Daniel parece que coloca uma atenção, né, uma ênfase especial nessa questão da música. Mas em Apocalipse 13 nada fala de música. Esse aspecto está ausente, né, em Apocalipse 13.
Seria possível, né, que a música exercesse então um papel importante em Daniel 3, na história, né, ali, mas não tivesse nenhuma importância, nenhum papel na profecia de Apocalipse 13? Essa é uma pergunta que nós queremos responder. Bom, se você conseguir ver se está cortando ou não, ou se conseguir consertar, eu agradeço. Pois bem, então vamos observar, irmãos, como que a questão da música é tratada. E é isso que nós queremos refletir nesta noite, né? Nós temos muita música, né? A igreja adventista é uma igreja rica de música, é ou não é? Novo Tempo, tantos grupos, né? Quando me tornei adventista já havia muitos grupos musicais. Eu me lembro que as pessoas estudavam instrumentos, né? Na igreja tinha as pessoas que tocavam e ensinavam para as crianças, que é uma coisa maravilhosa, né? As pessoas executam e ensinam, ou seja, nunca vai acabar, porque passa de geração para geração, né? A igreja tem suas gravadoras, tem suas produtoras. Então, mas não é só a nossa igreja, as demais igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, né, neopentecostais, todas têm uma atenção especial na música. A música tem um papel, né, determinante na experiência cristã nesse tempo em que vivemos. Bom, então aí em Daniel, veja bem, no verso 5, 7, 10 e 15, então 4 vezes, né, repete a informação, não são 3, mas 4 vezes, no momento em que ouvirdes o som, aí dá o nome dos instrumentos, né? Adorareis a imagem. Interessante que tem uma expressão que a gente deve perceber, ela diz assim, e de toda sorte de música. Então ele enumera alguns instrumentos e ele diz assim, e de toda sorte de música. Bom, então observe bem, quantos instrumentos tem na lista? Olha, trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério e a gaita. Quantos são? 6. Quem falou 6 aqui? Aí esses meninos atentos, né? Por que 6, irmãos? A estátua era de 60 por 6, né? E aí ele dá 6 instrumentos, porque o sistema, né, numérico babilônico, caldeu, era sexagesimal, não decimal, né? E os números 6 e seus múltiplos tinham toda uma importância, sabe, na religiosidade, na religião, nos ritos, né, da religião da Babilônia, ou das religiões da Babilônia. Então 6 instrumentos, 6 de largura, 60 de altura. Prostrareis e adorareis a imagem. Muito bem, eu vou abrir um parêntese aqui e depois nós voltamos para Daniel outra vez, mas eu vou abrir o parêntese o seguinte, esta expressão, toda sorte de música, ela também é utilizada aqui, ó, em 2 Samuel 6, verso 5. Então, é aquele momento, né, em que Davi consolidou o poder dele, sabe, em Jerusalém, né? E daí a arca de Deus estava longe de lá, tinha ficado mais ou menos pelo meio do caminho, né, na conquista de Canaã. E aí Davi fala assim, olha, precisamos de trazer a arca de Deus, né, aqui para a capital do reino de Israel. Aí ele montou uma festa, uma celebração para levar a arca. E aí diz o texto, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Olha, veja que a Bíblia se comunica, né, nos bastidores. Então Daniel está contando uma história e fala assim, toda sorte de música. E aí na festa de Davi, então com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. E estendeu Uzá a mão e segurou a arca e a ira do Senhor se acendeu. Bom, então a outra vez em que essa expressão é utilizada é num momento ruim. Que Davi, com toda a boa vontade dele, mas na ignorância, tinha planejado então uma banda, né, com toda sorte de música para acompanhar o transporte da arca de Deus até a cidade de Jerusalém. E no meio da festa, né, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. O significado é que eles estavam dançando, eles estavam festejando, celebrando, né, aquele momento. E aí Uzá, a arca, os bois tropeçaram, a arca ia cair e ele lançou a mão, né? Mas aquele objeto não podia ser tocado. Por que Uzá foi tocar a harpa na arca, né? Bom, para não deixá-la cair,
mas a ordem era expressa, era clara, né? Ninguém podia tocar na arca, em qualquer circunstância que fosse. O que fez com que ele perdesse isso de vista? Será que a festa, o entusiasmo, o movimento, né? Bom, depois desse evento, passaram-se 3 meses, e aí Davi então convocou Israel de novo: vamos trazer a arca. Só que aí ele mudou tudo, irmãos. Os levitas iam carregar a arca, e os levitas iriam fazer a música da festa. Antes era o povo todo, e agora então os levitas, né? E aí então o texto de Crônicas fala assim: naquele dia, no dia do transporte, nesse evento, né, que deu certo, a arca chegou em Jerusalém, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Olha, então não foi só o evento de transportar a arca, né? Davi entendeu muitas coisas naquele contexto. Alguma coisa foi dita a ele, foi revelada a ele, ele entendeu, né? E ele instituiu um ministério musical para a casa de Deus, liderado, né, por Asaf e seus irmãos. Bom, nós acabamos de estudar uma lição sobre os Salmos, né? Se você tomar o livro dos Salmos, ou mesmo na internet, você vai buscar assim, autores dos Salmos, e você vai perceber que, olha, mais de 100 dos 150 são todos produzidos no contexto de Davi e Asaf. E aí tem menos de 30% dos salmos que são de períodos posteriores. Então aquele contexto foi um contexto rico musicalmente falando, e muitos salmos foram produzidos. E Davi então chamou Asaf, que era músico, e sua família, né, todos levitas, e constituiu o ministério musical do templo. Bom, aí o verso então 15 e 16 fala assim: e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Bom, então agora não é toda sorte de música mais, agora tinha 3 instrumentos. Eu sei, irmãos, e todos vocês vão concordar comigo, né, que é muito difícil de estabelecer qualquer regra a partir desses instrumentos, mas um princípio é possível de estabelecer. Então veja, da primeira vez, né, ele faz uma banda musical. Olha, eles se alegravam com pau de faia, harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. E não tem os músicos ali, são anônimos, não é? Aí então em seguida ele convoca os músicos levitas, os sacerdotes, 3 instrumentos. E aí o capítulo 16 então diz assim: então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e a seus irmãos, Emã e Jedutum, e faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos do quê? De música de Deus. Esta é a primeira vez que essa expressão é utilizada: hinos e música de Deus. E também tem a expressão canto do Senhor. São 3 expressões, né, usadas neste contexto de Davi e do ministério musical, né, de Asaf e dos parentes, sabe? Então, música de Deus, hinos e canto do Senhor. Estas 3 expressões, irmãos, estão conectadas, né, diretamente com os símbolos, alaúdes e harpas, exclusivamente. Esta lista é usada na Bíblia mais de 10 vezes, desde Samuel até Crônicas, e depois nos Salmos e até os profetas. Por exemplo, esse texto aqui, 1 Crônicas 6, 31 e em diante, né? São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. Olha só, por que ordem prescrita? Então, foi uma orientação que Davi recebeu através dos profetas. Então, ele estabeleceu por mandado real, determinou como é que seria, né, a música do templo.
Eu fico impressionado com essa questão, irmãos, porque Davi era músico e ele gostava de dança. E por isso ele planejou da primeira vez daquela forma, né? Mas depois ele mudou toda a questão, não por ele mesmo. Então, o contexto, né, diz que os profetas Natã e Gade vieram orientar o rei sobre esse assunto da música. Bom, então, depois o outro texto diz: Davi separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. E eles eram instruídos no canto do Senhor. Olha que texto bonito, né? Então, o que eles faziam com os instrumentos e com a voz? Eles faziam o quê? Eles profetizavam. Então, a música deles não era um exercício, né, artístico simplesmente, era literalmente um ministério religioso. A música era um meio, né, para comunicar a verdade divina. E eles, músicos, sacerdotes, eram ministros, porque profetizavam através da música. E aí o texto então também diz assim, eles eram instruídos no que mesmo? No canto do Senhor. Então, irmãos, aqui tem músicos aqui, né, já cantamos hoje, tem os instrumentistas, tem os vocalistas. A música no templo, né, não era uma coisa só que eles eram instruídos assim, como tocar, como executar um instrumento, educar a voz, né, para cantar em tais e tais tons, etc. Não era só isto. Eles eram instruídos no canto do Senhor. Quer dizer, se eles profetizavam, né, com o cântico, então eles eram instruídos, né, na teologia, no conteúdo, sabe, no aspecto doutrinário, na história sagrada de Israel. Eles não estudavam só a música, eles estudavam a história, a doutrina, a teologia e a profecia como conteúdo da música. Amém? E um exemplo para nós, quando diz, Davi separou para o ministério, o que isso significa? Separar, no contexto bíblico, o que é? Ele consagrou, ele ordenou eles, então eles foram ordenados, como o pastor é ordenado, o ancião é ordenado, a anciã é ordenada, né, separada, investida de uma autoridade ou investido de uma autoridade, assim os músicos eles foram separados para o ministério do louvor. Bom, então aqui tem, deixa eu ver, tem mais um pouco da história. Esta ordem que Davi colocou, vigorou durante um tempo, aí depois se perdeu, aí veio a reforma, né, de Joiada, olha só, aí ele restaurou a ordem de Davi, com os instrumentos e os cantores. Depois veio a reforma de Ezequias, 710, 300 anos depois de Davi, tinha perdido tudo também, aí Ezequias restaurou o ministério, com os cantores, os levitas, os instrumentos, né? Então foi um estabelecimento, uma fundação que Davi fez sobre a música, a adoração, que se perdeu em alguns momentos e foi restaurada em cada reforma em Israel. Não é uma história interessante? Você já havia se fixado nessa história antes aí na Bíblia? A gente passa assim a história, mas não percebe esses aspectos da música às vezes. Mas tem uma história longa, cheia de elementos importantíssimos aí nessa narrativa para nós. Bom, olha, reforma de Josias, a restauração do templo por Esdras, todos esses textos falam dos cantores e dos instrumentos. E ele diz assim, segundo o mandado de Davi. E na reforma de Ezequias, olha como diz, estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandado veio de quem? O mandado veio do Senhor, irmãos, não foi Davi. Por intermédio dos profetas. Então, eu quero que você perceba muito bem aqui, né, que música e profecia estão conectadas, estão juntas. Os levitas profetizavam com a música
e os profetas orientaram a música a ser feita. Então, os músicos da igreja, né? Vocês estão dispostos a ser orientados pelos profetas? Aí você diz assim: pastor, só se for um profeta que sabe pelo menos tocar um instrumento, né? Mas não consta que Gad e Natã tocassem instrumentos, nem que cantassem. Eu acredito que não, porque na verdade não foram eles. Quem foi que deu a ordem? Foi Deus que deu. Bom, então vejam, uns comentaristas dizem assim: olha, a designação feita por Davi de que os levitas ministrassem a música e o louvor a Deus, né, marca um significativo avanço na história da adoração. Está aí nesse comentário bíblico. Davi agiu sob ordens divinas, enviadas por meio dos profetas Natã e Gad. Muito bem, então vamos deixar aqui, porque nós temos mais coisas que nós queremos saber nessa noite, mas eu voltei a essa história, onde está a expressão toda sorte de música, né, para você perceber que Daniel utilizou a expressão do momento ruim de Israel. Então Nabucodonosor fez uma música igual a que Davi tinha feito a princípio, mas a música de Deus não é assim. Muito bem, então vamos voltar ao livro de Daniel, e eu vou mencionar então 3 autores de Daniel sobre esse assunto da música, e aí nós entramos no ponto principal do nosso estudo de hoje. Então esse autor aí, olha, diz assim: a cultura de Babilônia incluía uma escrita cuneiforme, um sistema sexagesimal de matemática, baseado em 60 em vez de 10, um panteão de divindades, uma literatura considerável e um repertório de instrumentos musicais importantes o suficiente para serem classificados como princípios divinos. Então a música na Babilônia também não era apenas um adereço, sabe? Lembra daquela expressão antiga, né? Vamos ter uma variação musical. Não, a música não era uma variação, a música era algo assim, da estrutura da religião da Babilônia. A música era parte integrante, tinha um papel decisivo na religião da Babilônia. Outro autor, comentário no livro de Daniel: a música provavelmente, agora falando especificamente de Daniel 3, né? A música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia, e serviu para agitar as emoções de todos e amortecer os sentidos. Gente, agora foi mais incisivo, né? Essa é a palavra. A música solenizou e intensificou as emoções naquele momento, amortecendo a habilidade de muitos para pensar de forma clara, e a multidão foi compelida, de forma que as massas prontamente atenderam, obedeceram à ordem do rei. Então o que a música fez aí? As resistências que havia quanto ao culto à imagem deveriam ser superadas. Mas o rei não se ocupou, né, de dar um argumento lógico, persuasivo, racional, né, para levar as pessoas a adorar. Em vez disso, o que ele fez? Ele sabia que a música faria mais rapidamente isto, e de forma mais eficaz. A música produziria uma harmonização, uma globalização, uma coletivização da experiência. Todos se moveriam, né, simultaneamente, instantaneamente, ao som da música. Por isso ele diz: quando ouvirdes o som da música, vos prostrareis. Bom, então vejam, a música aí, segundo esse autor, né, ela amortece os sentidos. E não é qualquer tipo de música, é com toda sorte de instrumentos. É uma banda variada. E pela descrição, pela comparação com Samuel, nós podemos deduzir, irmãos, que não foi uma música assim clássica, sabe? Em que as pessoas estavam assim, ouvindo aquela harmonia, né? Não, era uma música forte, era uma música poderosa, era uma música de um efeito, né, imediato. Bom, agora um autor adventista. Então esses dois aqui não são adventistas, eles estão falando do assunto, e é o Jacques Ducan, que é professor na Andrews
um judeu adventista, e ele tem o livro dele, Segredos de Daniel. Gente, observem que homem está dizendo, um judeu adventista. Ele diz, os antigos sabiam como usar a música para provocar uma experiência mística. Irmãos e irmãs, essa expressão não pode passar assim, de forma normal nos nossos ouvidos. Os antigos já sabiam do efeito místico de certos tipos de música. Aí diz, hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. O fenômeno tem invadido até mesmo as comunidades religiosas. Da mesma forma, na planície de Dura, os pregadores de Babel não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música é suficiente para desencadear a adoração, qualquer que seja ela. Então eu pergunto para vocês, né? A música é uma coisa simples ou é complexa? Nós podemos ver a música assim com certa ingenuidade, sem nos preocupar, ou é algo em que nós temos de ter uma atenção especial? Olha só, vocês sabem. Gente, então os pregadores de Babel não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música fez isso para eles, de forma instantânea. Muito bem, agora vamos para a profetisa. Ela diz, a história se repetirá. Então, lembra lá atrás eu coloquei Daniel 3, Apocalipse 13, né? Aí eu falei, a música é enfatizada em Daniel 3, mas não aparece em Apocalipse 13. Então não tem um papel escatológico da música, como teve em Daniel 3, né? Aí Ellen White fala assim, a história se repetirá, a falsa religião será exaltada, o primeiro dia da semana será exaltado, como foi a imagem na antiga Babilônia. Olha, então ela faz uma comparação da lei dominical com a imagem da Nabucodonosor. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou usando o poder da música e da exibição exterior. Se esta atração inventada por homens inspirados por Satanás falhar em levar as pessoas a adorar a imagem, as chamas ardentes da fornalha estarão prontas para consumi-los. Olha, gente, o que a profetisa está dizendo aí? Você sentiu o peso dessas palavras? Então, ela está dizendo que a música tem um papel no contexto da imagem de Apocalipse 13, igualmente como teve em Daniel 3. Então agora nós completamos o quadro, né? Apocalipse 13 tem todos os elementos de Daniel 3, e os profetas se complementam. Então João não percebeu, não viu, né, esse aspecto da música, mas Ellen White viu, e ela diz para nós aí, a história se repetirá. Então as pessoas serão convocadas, atraídas, né, movidas para adorar a imagem pela música. Mas aqueles que resistirem, como os 3 amigos de Daniel em Daniel 3, né, a fornalha estará pronta para eles, né? Então aí vem um decreto de morte para aqueles que não adoram a imagem. Muito bem, eu não vou ali tem uma expressão, né, que é muito pesada, porque ela diz assim, inventada por homens inspirados por Satanás. Irmãos queridos, escutem esta expressão. Se a música é mal utilizada e serve a propósitos contrários à vontade de Deus, esta música, segundo ela, não é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Satanás. Então, é um terreno delicado, é um terreno complexo, que a igreja não pode fechar os olhos e os ouvidos para ele. Ela tem de se debruçar, ela tem de estudar, ela tem de entender, tem de orar a respeito, para conseguir manter, né, o grupo unido, apesar de haver tantas opiniões diferentes. Mas a palavra profética é capaz de unir o povo de Deus, né, de despertar uma consciência em segurança. Bom, então, ali esse quadro agora completa. O assunto da música está em Daniel 3 e Ellen White o insere também em Apocalipse 13. Bem, irmãos queridos, irmãs, observem,
observar, ao analisar, né, visualizar o quadro, o contexto atual da música nas comunidades cristãs, então vendo esses grupos, né, que cantam todo tipo de música, inclusive as sacras, as populares, as sertanejas, né, as pop, sabe, o rock, né? Então nós temos de olhar isto à luz da profecia bíblica. Nós não podemos ver isto apenas como um movimento cultural, não é só isto. É um elemento profético, religioso e do grande conflito envolvido nesse assunto. Você concorda comigo? Então, o povo de Deus tem de fazer como Davi, tem de se debruçar sobre a questão. Os profetas falam e aí nós obedecemos, né? E vamos separar para o ministério pessoas consagradas, pessoas instruídas, né? Para liderar o momento de adoração, o ministério de adoração. E toda igreja que fizer isto será abençoada, porque estará seguindo a orientação divina. Muito bem, vamos partir então para as últimas considerações. Nosso tempo também já avançou. Veja, a visão de um desses grupos. Ellen White combateu, gente, eu vou usar essa expressão, combateu sistematicamente os movimentos fanáticos. Desde o início, houve movimentos fanáticos dentro do adventismo. E esse daí, né, que se fala muito, ela também falou claramente, de forma categórica, incisiva. Ela diz: a visão de um desses grupos me foi apresentada. Uma pessoa achava-se a um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Olha o que a música pode fazer: consternar os anjos, né? Havia ruidosa alegria, havia riso vulgar, abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração, mas a alegria era daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. Bom, então aí são grupos fanáticos cujo trabalho estava associado à música. E eles tinham um objetivo, né? As pessoas são sinceras, elas não fazem isso pensando que elas estão servindo ao inimigo de Deus. Não, elas entendem, elas acham que estão fazendo para Deus. Como lá no tempo de Ellen White, elas pensavam assim: do que elas precisam? De instrução. E aí a sinceridade instruída servirá para o propósito correto, né? Nós nunca devemos pensar, irmãos, que as pessoas não são sinceras, que o coração dela não está naquilo. Todas estão, dentro da nossa igreja e fora dela, sabe? Mas as pessoas não têm a instrução, e é nosso papel instruir. Então veja, ela diz assim: havia ruidosa alegria. Então, quando uma igreja precisa de instrumentos musicais A, B e C, né, para tornar o culto alegre, para tornar o culto vivo, né, comunicativo, esta necessidade é um sintoma de problemas. A alegria, o entusiasmo produzido com essa artificialidade não é divino, não é divina. Então ele diz: é uma alegria que Satanás é que é capaz de produzir. A alegria tem de vir do coração, da experiência da salvação, do encontro com Deus, né, do conhecimento da vontade de Deus. Então daí nós tiramos, sabe, motivação, inspiração, né, e alegria. A alegria não é algo que deve ser feito artificialmente. Porque inclusive quando as pessoas se tornam alegres, motivadas, né, porque foi cantada certa música, ou a instrumentação foi de tal e tal performance, né, terminou o culto, o que acontece com essa alegria? Ela acaba, porque é uma estimulação. Não é uma coisa que brota do coração, da experiência, né? E então não tem vida própria. Mas aquilo que brota da relação com Deus, né, do conhecimento da palavra de Deus, isso tem vida própria e permanece, né? Irmãos, com muito cuidado, eu vou usar uma expressão, né?
Sabe, muitos cultos pentecostais, neopentecostais, carismáticos de hoje, o culto funciona para as pessoas como uma catarse. Se elas ficarem 30 dias sem o culto, elas perdem a fé, porque é uma experiência psicofísica. Elas são estimuladas pela música, por toda a estética do culto, sabe? Mas aquela religiosidade não tem vida própria. E nós não podemos ter isto, né, no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem de ter vida própria, na sua experiência espiritual, né, com Deus, com Cristo, com a palavra de Deus, com a mensagem profética, com a experiência da salvação. E daí vem o novo cântico que nós apresentamos para Deus. Bem, aqui tem mais algumas declarações dela. Mensagens escolhidas. Então, se você quer estudar esse assunto, né, Mensagens Escolhidas, volume 2, ela fala várias coisas, né, uma compilação de falas, cartas, ensinos dela sobre ou contra os movimentos fanáticos. E o principal foi o movimento da carne santa, que era tipicamente, irmãos, um movimento pentecostal, antes do surgimento do pentecostalismo. Há um autor adventista que fez uma pesquisa, né, sobre incidências de experiências pentecostais no adventismo no século XIX. O culto pentecostal começou em 1906, né, no século XX. Então, no movimento adventista, houve algumas experiências assim, e as pessoas chegaram a falar em línguas. O que era comum a estes, o que foi comum a esses eventos? O uso da música. E o movimento da carne santa era um deles. Então tem muita informação sobre esse assunto, e você pode uma hora buscar pela internet, vai achar os próprios livros dela. E então aí nesse texto, né, ela fala assim: as coisas que descreveste de indiano, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Olha, gente, ela vê o assunto, né, com olhos proféticos. Ela já havia falado que a história de Daniel 3 vai se repetir em Apocalipse 13. Aí ela viu o assunto lá do movimento da carne santa, né? Ela disse: o Senhor me mostrou que isto aí virá de novo para dentro da igreja, antes do fim de todas as coisas. Então isto é uma coisa profética. Demonstrar-se-á tudo que é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Então sempre que toca no assunto, tem tambor, pandeiro, tamboril, ou alguma coisa dessa linha. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Olha. E às vezes a gente pode pensar assim: bom, com essa música as pessoas vão aceitar, vão ouvir o apelo, né? Vão se converter mais facilmente. Com esta música as pessoas vão gostar mais do culto. Não, essas decisões não serão retas. Eles têm de se decidir por uma experiência real com Deus. A música pode mover o coração delas, pode instruir a mente delas, mas tem de ser a música que fala a palavra de Deus, na linguagem, né, que Deus pode falar. Bom, muito bem, então vamos fechar aqui essa parte profética, e para ser um pouco mais prático, irmãos, eu vou então mencionar 3 autores da área da música. O primeiro deles é esse homem, né, Eric Hobsbawm, é um historiador, marxista, inclusive, britânico. Ele tem esse livro, História Social do Jazz. Como é que os marxistas viam a cultura de massas? Ou veem, né? Bom, ele diz assim: o ritmo é o componente dominante da música contemporânea. Por que ele se concentra no ritmo? Porque os marxistas tradicionais entendem que a pessoa tem de ter o pensamento crítico, independente, né, próprio, que é uma virtude. E ele também fala disto.
ele entende que o ritmo, como componente acentuado da música, prejudica a capacidade de pensar por si mesmo e de ter uma elaboração crítica acerca de qualquer coisa. Então, o ritmo. Bom, vamos lembrar, né? Tem a harmonia, melodia e o ritmo, os 3 componentes da música. Um pode ser acentuado, os outros podem ser diminuídos. Então, tem esse pêndulo, né? Nos diferentes estilos musicais. Bom, esse outro livro, né? The Cambridge Companion to Pop and Rock. Olha só, é uma obra representativa. A música pop foi influenciada pela maioria dos outros gêneros populares, obtendo o uso de harmonias vocais da evangélica e do soul, a instrumentação do jazz, do country, sustentado por elementos rítmicos do hip hop. Então, o que é o pop? Um caldeirão de estilos musicais, que vem desde o gospel até os estilos populares, tipo hip hop, né? Então, o pop, irmão, se tornou, vamos dizer assim, uma marca, né, comum para muitos estilos musicais contemporâneos, cuja ênfase está no ritmo. Não na harmonia, nem na melodia, mas no ritmo. Por isso, todo estilo pop depende necessariamente de instrumentos percussivos. As pessoas podem executar essas músicas sem baterias. Elas podem fazer com contrabaixo, com cordas, né, com várias coisas, mas os instrumentos percussivos são mais eficazes, porque eles são característicos desses estilos musicais. Depois o outro autor, olha, pop music. A música pop é feita para dança, usando batidas e ritmos destinados à dança. Então, você tem um hino, está escutando, né? Observe o ritmo. Você poderá ter uma avaliação, ainda que elementar, básica, se ele é pop ou não. Muitos hinos de hoje, inclusive adventistas, são estilos pop. Então eles dependem necessariamente desses instrumentos, porque é difícil de executar essas músicas sem esses instrumentos. Ela fica fraca, ela fica pouco comunicativa. Bom, então eu diria, irmãos, que a maneira como a música evangélica, cristã, de modo geral, no final do século XX para o século XXI, tem entrado nessa característica, né, da visão profética, é com a incorporação dos estilos pop. Então eu vou repetir. Eu entendo que a maneira como a música contemporânea cristã, né, tem assumido essa característica profética que nós mencionamos, é a partir da incorporação dos estilos pop. Então a nossa atenção deve estar aí. Olha, aqui você vê o espírito, como estão as coisas lá. Esse homem é um pastor evangélico. A revolução da música gospel. Um renascimento está acontecendo e o Espírito Santo está na raiz disto. Os jovens estão expressando sua felicidade profunda através da música rock. O Espírito Santo está na raiz disto. Mas a profetisa falou ali, o Satanás é que é capaz de produzir aquela coisa, né? Então, quando os judeus disseram que Jesus expulsava por outro espírito, né, foi uma blasfêmia. E se nós, sem discernimento, irmãos, atribuirmos ao espírito uma coisa que a profecia atribui a Satanás, também isso poderá ser da mesma natureza. Bom, então fechamos aqui. Eu gostaria de finalizar com o seguinte pensamento. Pode fechar então essa tela? Irmãos queridos, a música caracteriza o grande conflito desde o início e vai até o seu final. Então, Apocalipse 12, o texto que nós lemos esta semana na escola sabatina, né, diz: e pelejaram o dragão e seus anjos, e pelejaram Miguel e seus anjos,
E você pode acrescentar aí: e pelejaram o dragão e os seus músicos. E pelejaram Miguel e seus músicos. Porque a música está desde o início do grande conflito, no meio desse evento, no centro desse evento. Porque o grande conflito tem tudo a ver com a adoração. Então, nós somos chamados a adorar, né, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito, né? Em Apocalipse 13, diz que as pessoas adoram o dragão, adoram a besta, adoram a imagem da besta. Então, essa trindade do mal quer, né, o culto que pertence a Deus. E a música, então, é uma maneira, né, de trazer as pessoas sem discernimento para prestar esse falso culto. Então, vamos terminar com esse pensamento, né, de que a música é um tesouro, sabe, na comunidade, né, do povo de Deus, para evangelizar, para testemunhar, para ensinar, para profetizar, para contar a história sagrada, né? Os salmos têm todas essas características. Então a música é um tesouro, a música é central, a música é essencial, mas nós temos de ter discernimento de utilizá-la, para utilizá-la. E não é uma coisa que você possa dizer assim: não, então não tem discernimento, melhor não usar. Não, você deve usar, você deve aprender, você é estimulado a buscar, né? Entender, compreender e poder então ensinar. E aí nisso, irmãos, como no exemplo de Davi, os profetas vêm, instruem o rei, né? O rei separa os músicos, o rei orienta os músicos, né? Então os pastores, os anciãos, juntamente com os jovens, todo mundo unido, sabe? Buscando uma compreensão bíblica, profética, uma compreensão divina, né, da situação. Não podemos nos separar. Se as pessoas brigarem, né, ficarem desunidas, aí nós terão perdido a batalha. O povo de Deus tem de caminhar unido. Os pastores, os anciãos, os líderes, os músicos, os jovens, os mais velhos, né, com o espírito, sabe, de buscar compreender a vontade de Deus para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Então que Deus abençoe a você como adorador, a você como músico, né, como líder da igreja, e que nós sejamos movidos, né, pelo Espírito Santo a apresentar a Deus o cântico novo da nossa experiência, sabe, com a graça, com a salvação, né, apoiados na melhor instrução bíblica sobre a experiência de adoração. Amém. Então oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela luz da tua palavra, pela mensagem profética. Muito obrigado, Senhor, porque tens dado à tua igreja o discernimento da profecia bíblica, como povo de Deus que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Ó Pai, nós te louvamos porque tens dado a esta igreja a instrução também acerca do grande conflito, das coisas, dos aspectos todos que estão envolvidos nesta grande batalha. E reconhecemos hoje, Senhor, que a experiência de adoração está no centro do grande conflito, porque Satanás quer o louvor, o culto que somente a Ti pertence. E, ó Pai, nós queremos Te pedir que nos ensines, nos ajudes a dedicar a Ti um culto novo, um cântico novo, e adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, como igreja, como famílias, dentro do nosso lar, e que nós tenhamos uma experiência verdadeira com a música de adoração. Ensina-nos, ó Pai, a compreender, a apreciar a música como um dom celestial, e que possamos ter a sabedoria de usar esse dom para exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade. Abençoa esta igreja, conceda sabedoria ao seu pastor Samuel, todo o seu grupo administrativo, a liderança, os anciãos, e que esta igreja continue unida para cumprir seu papel, anunciando a Tua palavra nesta cidade. Ó Pai, queremos viver em santidade, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, para cumprir a nossa missão para o Senhor, de anunciar a chegada do Teu reino, e chamar as últimas pessoas para juntarem-se a nós, e esperarem Jesus voltar conosco em glória e majestade. Abençoa-nos, dá-nos um sábado feliz e cheio da Tua presença, da Tua graça, do discernimento do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.